Olá, minha gente. Olá, tudo bem? Estão ótimos? Vamos começar essa correção, né? Esse material já foi enviado para os alunos da Isolada de Português, não é isso? E nós vamos aqui agora dar uma atenção especial a gêneros e suas tipologias, tá certo? Alguns gêneros e algumas tipologias, né? Bem, a propósito, estão colocando em prática os hábitos angulares, que nós vimos no nosso último encontro, né? Aqueles hábitos que disseminam hábitos bons, outros hábitos bons, né? Então, são hábitos que estimulam a criação de outros hábitos bons. Nós estamos aqui, né, na perspectiva de hábitos angulares, certo? Estamos estudando, mantendo a rotina saudável, né? Me perdoem aqui a cara de sono, e realmente passei um pouquinho do horário, mas cumprindo as obrigações e cumprindo, né, essa rotina salutar dos hábitos angulares, nós estamos aqui, cumprindo as obrigações, né, e colocando realmente em ordem nossos estudos, revisando. Eu lembro que na Isolada nós estudamos frequentemente gêneros e tipologias, porque são assuntos de fato, né, gêneros textuais e tipologia textual são vistos constantemente em provas, olha, diferentes concursos, tá certo? Se você quer prestar um concurso do sexto ano, para admissão no sexto ano do ensino fundamental, o ensino, no primeiro ano do ensino médio, o concurso, abordagens em vestibulares, certo? Como no Enem, por exemplo, em concursos públicos, você tem que estar bem a par, bem assim, envolvido nos assuntos de gêneros e tipologias. Tem que ter lido bastante, tem que ter entendido as suas tipologias, tem que saber empregá-las e os gêneros textuais, tá certo? Vamos lá, vamos ler essa primeira questão, que ela pede para nós lermos o trecho abaixo, e em seguida nós vamos entender, vamos classificar o tipo textual. Vocês devem se lembrar que nós temos os tipos, que são finitos, né? E temos os gêneros, que são considerados infinitos por sua quantidade, que a gente não pode, então, assim, vamos dizer, especificar, certo? Dentro de cada tipologia, existe uma gama de gêneros textuais que vão se ajustar ali à intenção comunicativa, né, do tipo. O tempo verbal também está para o aspecto. Então, toda a estrutura, né, que vai comportar aquele gênero textual. E nós sabemos que, dentro desses gêneros, obviamente, existem outras particularidades que nós temos que dar atenção, né? Vamos ler esse trecho. Ele diz assim: por fim, a juíza Strauss começou a falar, e Klaus viu que ela estava lendo diretamente do livro jurídico. A juíza tinha os olhos cintilantes e o rosto afogueado ao atuar no palco pela primeira vez. A magia da presença em cena, tirando-lhe qualquer capacidade de perceber que estava sendo usada para o plano de Olaf. Ela falava e falava sobre Olaf e Violet se amarem na doença e na saúde, nos tempos favoráveis e nos tempos adversos, e todas aquelas coisas que se dizem às muitas pessoas que, por um motivo ou outro, decidem se casar. Esse trecho, eu não coloquei aqui, né, de onde eu retirei, mas ele é do Desventuras em Série, tá certo? Da família ali, Baudelaire. Então, nós temos o tipo textual utilizado pelo autor bem, para quem marcou aqui, né? Lembro que esse material foi disponibilizado logo cedo para os alunos, né, da Isolada, certo? Então, nós estamos fazendo uma correção, né? Então, para quem marcou aqui, minha gente, o narrativo, acertou. Vamos entender aqui, vamos revisar. Porque narrativo? Nós temos aqui personagem, né? Personagens sendo citados aqui, né? O conde, a juíza, Violet. E nós temos aqui um enredo, certo? Nós temos aqui a ação, né, de personagem. Então, nós temos um cenário aqui de uma narrativa, certo? Inclusive, a situação aqui que é a, o momento em que a juíza fica ali ludibriada, né, encantada por estar atuando, por estar no palco, e não se apercebe da situação. Ela estava efetuando um casamento na temática, né, no título Casamento Maravilhoso,
de Violet com o Conde Olavo, certo? Então, nós temos a tipologia aqui narrativa, correto. Porque não é injuntivo? O injuntivo é uma tipologia instrucional ou prescritiva. Ou ela vai instruir, ou ela vai ordenar algumas ações que seguem uma ordem, né, para chegar a um determinado fim. Então, nós vamos ver os verbos no imperativo, né? É outra percepção, não é uma história, não é um contexto com começo, meio e fim. Aqui nós temos um trecho, mas você percebe que está sendo contado aqui um detalhe, né? Tanto que é um trecho, é um parágrafo de uma situação que está sendo vivenciada por essas personagens, certo? O expositivo, ele vai expor, ele vai informar, então nós temos a notícia dentro dessa perspectiva, né? A reportagem também. O argumentativo, que é aquele texto que vai dar opinião, não é isso? Então, nós temos aqui, dentro do argumentativo, nós temos o quê? O texto de opinião, nós temos o argumentativo, o dissertativo argumentativo, por exemplo, né? Então, argumentar é opinar, é se posicionar, certo? E o descritivo, descrever. Então, o descritivo, você vai descrever uma paisagem, uma pessoa, né? Então, tá cheio de detalhes ali, adjetivos, locuções adjetivas, certo? Advérbios, né? Que mostram a participam também desse contexto de criação, de descrição, certo? Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Então, espero que tenha ficado clara aí a letra B, o texto, a tipologia textual narrativa. O segundo texto, você observa que ele. Vamos observar o contexto aqui, né? O contexto não, vamos observar não só o corpo do texto em si, mas vamos observar os aspectos, a estrutura desse texto. Primeiro, você viu que ele tem local e data, né? São Paulo, veja, 18 de agosto de 1929. Carlos Drummond de Andrade, é alguém falando com ele, tá certo? Ele é o meu vocativo, ele é o destinatário, ele é para que se envie a carta, não é isso? Bem, aqui nós temos uma, vamos ter aqui uma orientação, uma fonte, não é? De onde foi retirada essa carta? Ó, Mário de Andrade, Renato Lemos, bem traçadas linhas, a história do Brasil em cartas pessoais. Rio de Janeiro, contexto, 2004, Enem, 2007. Olha o que eu falei aqui, ó. Gêneros textuais estão presentes em todo o concurso, em toda prova, tá certo? Até porque eles estão, muitas vezes, eles vêm como o primeiro assunto. O Colégio Militar do Recife acabou de lançar, né, o seu edital, e o primeiro assunto, tipologia e gênero textual, tá? Então, a gente precisa conhecer, identificar bem essas questões, esses assuntos, como eu falei, né, que são distintos. Bem, então vamos ler o texto. Aqui você viu já pela referência que esse texto ele foi tirado aqui, ó, das bem traçadas linhas, a história do Brasil em cartas, o que pessoais. Aí veja qual foi a pergunta. A pergunta diz: a carta é o gênero textual em que existe sempre um emissor, remetente, e um receptor, que é quem recebe a mensagem, a quem é destinada a mensagem, o destinatário, certo? No trecho acima, a carta escrita para Carlos revela um exemplo de. Minha gente, aqui você não tem dúvida que é uma carta pessoal, porque essa coletânea aí é de cartas pessoais, tá certo? Mas a gente, você não teria dúvida, né? Ao relatar, assim, primeiro momento, que seria uma carta pessoal. Nós temos carta de leitor, carta aberta, carta argumentativa e carta comercial. Você tem que ter noção de que as cartas, elas possuem determinadas perspectivas, né? Não é isso? É, dentro mesmo de uma carta pessoal, você vai tratar de um assunto com uma pessoa e, de repente, dentro de uma carta pessoal, você pode contar uma história, você pode se posicionar acerca de um pensamento, tá certo? Então, a princípio, nós marcaremos o que é aqui, logo pela referência, carta pessoal, não é isso? Mas vamos ler o texto, vamos ver se realmente está para essa questão, ó. Achei graça o assunto da carta, o corpo da carta, né? Achei graça e gozei com o seu entusiasmo pela candidatura Getúlio Vargas, João Pessoa. Mas esse como estamos trocados.
Mas veja, perdão, como estamos trocados. Esse entusiasmo devia ser meu, e sou eu que conservo o ceticismo que deveria ser de você. Você está vendo que tem várias pausas aqui, não é? Eu contemplo, não contemplo, numa torcida apenas simpática, a candidatura Getúlio Vargas, que antes desejaram tanto. Para mim, presentemente, essa candidatura única, aceitável, está claro, fica manchada por essas fases fragilíssimas de governistas mineiros, gaúchos, paraibanos, com democráticos paulistas que pararam de atacar o Bernardes e oposicionistas cariocas e gaúchos. Tudo isso não me entristece. Continuo reconhecendo a existência de males necessários, porém, me afasta do meu país e da candidatura Getúlio Vargas. Repito, única, aceitável. Minha gente, olha, a princípio, pela percepção, como eu falei aqui, né, a gente pode ter a noção de marcar uma carta pessoal. É, mas a gente observa aqui que é um posicionamento de quem fala aqui, né? Veja que ele se posiciona, ele diz: continuo reconhecendo a existência de males necessários, porém me afasto do meu país e da candidatura Getúlio Vargas, repito, única e aceitável. Você vê um tom aqui intimista, mas você observa que ele já, né, obviamente, você tem que levar em conta o contexto em que foi escrita a carta. A carta foi escrita em 1929. Então, você não observa uma linguagem como nos dias de hoje, né? O ano 2023, certo? Mas nós observamos aqui que há um posicionamento, né, acerca do assunto. Então, nós consideramos essa carta como uma carta argumentativa, tá certo? Embora, claro, nós não temos aí um trecho da carta, né? Você está vendo, inclusive, que tem alguns cortes, você observa, né? Aqui não tem a despedida, tá certo? Aqui não tem a assinatura, mas a gente observa aqui que há um posicionamento. Então, é uma carta, né, que tem um cunho de pessoal, porque a gente observa o próprio, a própria referência, mas dentro dessa carta pessoal nós observamos uma perspectiva, um posicionamento argumentativo, né, porque ele se posiciona, ele opina, está certo? Então, carta argumentativa, tá? Vamos para a próxima aqui de essa de Queiroz. Eu amo essa questão. Observe, essa questão ela é uma interpretação, ela não é. Você está vendo que tudo aqui não consiste apenas em você dizer, ah, eu decorei, isso aqui é uma carta tal, isso aqui é narrativa, isso aqui você tem que ler, você tem que entender o contexto, não é isso? Então, observe a base aí, interpretação. Você tem que interpretar, tá certo? Preste atenção bem direitinho ao que nós estamos considerando, tá bom? Veja, ele diz aqui, ó. Olha o enunciado. Essa de Queiroz, um dos maiores escritores do realismo português, é conhecido por sua prosa, onde ele criou várias formas de linguagens, neologismos e mudanças na sintaxe. O trecho abaixo é de sua obra mais emblemática, O Primo Basílio. Essa questão foi de concurso, tá? Eu não referenciei aqui, mas ela é uma questão de concurso. Inclusive, aqui o termo apropriado seria em que, né? Essa de Queiroz, um dos romances, dos maiores escritores do realismo português, é conhecido por sua prosa em que criou novas formas de linguagem, onde só para um lugar, né? Então, aqui nós temos, ele diz que ele criou formas de comunicação, observe, neologismo, que são formações de novas palavras, né? Mudança na sintaxe, ou seja, quando você modifica, inclusive é uma classe gramatical que é modificada pelo contexto, né? Como a gente não vai falar daqui dessas questões, esses alguns aspectos, certo? Por exemplo, você viu que eu não discuti a temática aqui da carta, né? Eu falei aqui do posicionamento dele em relação à candidatura Getúlio Vargas, mas não discuti questões de contexto. Estou vendo questões mais estruturais para a gente observar o gênero e sua tipologia. Mas alguns aspectos nós temos, como eu disse, é imprescindível que o aluno ele interprete o que está sendo pedido e, obviamente, o que está sendo lido. Aqui ele diz que esse escritor ele é conhecido por criar novas formas, né? Por compor personagens onde ele vai colocar muitos neologismos, inclusive as mudanças de sintaxe. Sintaxe é como a forma gramatical, como a palavra, a morfologia, ela vai funcionar, né? Então, o substantivo atua como, por exemplo, um sujeito,
né? Então, aí isso está para a sintaxe. Mas vamos observar o trecho e vamos identificar aqui qual é, então, a intenção aqui do autor de acordo com os gêneros textuais. Aí você observa que nas alternativas que ele deu, ele colocou ó, relatar, narrar, descrever, apresentar e dissertar. Então, você tem que levar em conta aqui não só os gêneros, mas se você fala aqui de dissertar, isso é uma tipologia, né? Apresentar o principal jornal lido pela personagem. Aqui a gente poderia ter um viés de exposição, né? Então, a gente teria aqui uma expositiva, mas ele quer que você leve em conta esse trecho aqui e diga o que é, qual foi a intenção do autor nesse trecho. O que é que ele buscava fazer? Qual a intenção dele? Ficar assentada, isso é um trecho do Primo Basílio, do livro Primo Basílio, tá? Leitura recomendada para o ensino médio. Mas vamos considerar só esse trechinho aqui. Aí diz aqui, ficar sentada à mesa ou um diário de notícias, no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sotache, com largos botões de madrepérola, o cabelo louro, um pouco desmanchado, com o tom seco do calor do travesseiro. Enrolava-se, torcido no alto da cabeça, pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha e, no movimento lento e suave dos seus dedos, dois anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Minha gente, ele quer a intenção. Olha, para quem muita gente foi induzida a pensar, a colocar amanhã, relatar sobre a manhã da personagem. Ou talvez fatos habituais daquela manhã. No contexto não diz que era hábito dela, né? Certo? Praticar essas ações ou estar dentro dessa perspectiva descritiva. O que nós temos aqui, o que está completo, o que nos está como resposta correta é a letra C. Descrever aspectos da personagem e de suas ações. Quem marcou essa questão, parabéns, acertou. Vamos entender o porquê? Vamos lá. Primeiro, ele diz assim, ó, veja bem, ele diz no trecho, né? Ó, descrever aspectos da personagem. Ela estava sentada à mesa ao ler o jornal. Isso é ação, tá? No seu roupão de manhã de fazenda preta, tecido preto, né? Bordado a sotache. É um ornamento, é um bordado. Se eu não me engano, é como se fosse um cadarço assim, de seda, entende? É um ornamento, um bordado, como ele mesmo diz, né? Detalhe, para ornamentar, para embelezar. Aí ele diz, com largos botões de madrepérola. Tudo isso é caracterização, é descrição, é descrever, está caracterizando a personagem, né? O cabelo desmanchado, o tom seco do travesseiro que deixaram no cabelo, né? Estava no alto da cabeça, enroladinho lá, né? Aí ela diz que o trecho diz que ela tinha o perfil bonito, a pele tinha brancura tenra e láctea, né? Láctea, sabe, lembra leite, né? Das louras. Agora veja só, ó, o cotovelo encostado à mesa, olha só, acariciava a orelha, tá vendo? No movimento, o movimento como era, a descrição do personagem, lento e suave dos seus dedos, dois anéis de rubi davam cintilações escarlates. Então, você tem aqui aspectos do personagem e de suas ações, das ações dela. Ela estava sentada à mesa, ela acariciava a orelha, tá certo? Ela estava com o cotovelo encostado, acariciando a orelha, né? Os anéis cintilavam, ali a descrição dela, né? De caracterização dela, então, letra C. Tá certo? Se eu digo relatar sobre a manhã da personagem, isso é um trechinho de um momento em que descreve a personagem e as ações dela, né? Fatos habituais. A gente não sabe se isso acontecia toda manhã por esse trecho aqui. Ele não diz isso a gente. Ele está falando daquele momento, ele está como se fosse um retrato aquela cena, né? Então, letra C. Descreve aspectos das personagens e suas ações, tá certo? Se a gente colocar, apresentar o principal jornal lido pela personagem, por quê, professora? Não pode ser essa questão, essa alternativa. Eu não falo aqui que é o Diário de Notícias, mas, minha gente, é um trechinho, é um detalhe. Ele pede a intenção do autor num parágrafo.
Então, se você diz que ela está lendo o Diário de Notícias, você vou marcar a letra D, porque apresenta o principal jornal lido pela personagem. Você não está levando em conta a intenção do autor dentro desse parágrafo todo, tá certo? Ele tem outros detalhes e você tem que pegar a composição do parágrafo, tudo, tá certo? A finalidade dele é descrever aspectos dela e das ações dela, tá? Dissertar sobre a roupa utilizada, não fala só da roupa, tem ações, e dissertar é se posicionar, é opinar. Ele só descreve, ele não diz eu achei bonita, eu achei feia, eu acho que ela deveria mudar por isso é dissertar. Porque a gente não tem dissertação, a gente tem a descrição, letra C. Tudo ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão, a questão 4, diz assim: qual das alternativas abaixo, nossa correção é breve, tá? São 10 questões apenas, mas nós temos que observar detalhadamente aqui alguns aspectos. Por exemplo, qual das alternativas abaixo contém somente gêneros textuais? São questões muito relevantes, muitas são de concursos, tá certo? Eu não coloquei aqui. Algumas eu não referenciei, mas são questões de concurso, tá? Eu acho que a primeira foi eu que fiz. Eu não lembro. Eu coloquei, considerei essa prova já em outra situação, em outra situação dentro da aula, né, na aula presencial, tá certo? Como uma revisão de gêneros. E estou aplicando este ano porque eu achei essas questões muito pertinentes, muito apropriadas. E claro que na isolada, nas próximas aulas, nós vamos continuar abordando muitas outras questões, como nós já abordamos de gênero e suas particularidades, para ir lapidando o nosso conhecimento, né? Aprimorando sempre, certo? Qual das alternativas contém somente gênero? Então, observe, se eu quero gênero, eu tenho que prestar bem atenção, não é? Porque eu não vou considerar aqui tipo, porque é outro assunto, tá certo? Romance, descrição, biografia. Descrição é o quê? Tipologia. Não vou marcar, tá? Deixa eu marcar aqui o que é tipologia, o erro. Autobiografia, gênero. Narração, tipologia. Dissertação, tipologia. Não aceito, ele quer só gênero. Bula de remédio, gênero. Propaganda, gênero. Receita culinária, gênero. Marcou a letra C? Acertou. Tá certo? São gêneros textuais. A quarta, a letra D. Conto, gênero. Fábula, gênero. Exposição, tipologia. Tá certo? Letra E, seminário, gênero. Injunção, gênero, não. Declaração, gênero. Mas injunção é uma tipologia. É aquela que está para a ordem, certo? Para a instrução, ou vamos dizer assim, a forma de coagir, né? A coação, certo? Então, letra C é a única que tem, então, aqui uma sequência de gêneros textuais, tá certo? A receita culinária, que está para injunção, a bula de remédio, que está para injunção, a propaganda está para exposição, não é isso? E claro que ela pode ter o viés também, a gente sabe de uma linguagem, quando a gente tem assim, né? Se induz a comprar, a consumir um produto ou um serviço, muitas vezes a gente vai ver a voz injuntivo em algum momento que ele diz, compre batom, seu filho merece batom. Essa propaganda antiga, né? Mas ela foi, inclusive, atualizada, contextualizada recentemente, e na propaganda do batom garoto, aquele chocolate bem conhecido. Então, nós temos nessa propaganda um viés injuntivo, quando ele diz compre batom, seu filho merece batom, mas você observa que a indução aí, né? Vamos dizer assim, a orientação, o que predomina aí é a questão de vender, de apresentar o produto, não é isso? E na propaganda em si, o que vai permear é a apresentação do produto. Então, aqui nós temos uma sequência de gêneros textuais. A quinta questão, ela tem um texto um pouquinho grande, então nós vamos ver aqui a nossa pergunta e vamos considerar alguns trechos, tá certo? O editorial, aqui é um gênero textual. Editorial é um gênero textual jornalístico. Aí ele diz, é, é um gênero textual, sendo um texto essencialmente. Veja, ele deu gênero e ele quer saber qual é o que, então, a tipologia.
Então, nós vamos ver qual é a tipologia desse gênero, tá certo? Vamos lá. Eles aqui, ó. Projeto de lei prevê multa e prisão para quem cria e compartilha fake news. Isso é o título, tá? Pena pode chegar até 10 anos de prisão caso o autor da notícia esteja por trás de um grupo de disseminação de fake news. Meu jeito editorial, ele é um texto que eu sempre apresento para os meus alunos com a tipologia mista, tá bom? Por quê? Porque no editorial você vai ver sempre a abordagem a uma notícia ou a uma reportagem e o ponto de vista do corpo editorial, de quem apresenta essa notícia. Veja que esse projeto de lei prevê multa e prisão para quem cria e compartilha fake news. Então, claro que você já leu esse material e você vai ver aqui, né, que ele fala do projeto de lei, de autoria da deputada Rejane Dias, né? Essa lei altera o Código Penal, esse projeto de lei, melhor dizendo, ainda é um projeto, né? O projeto da lei aqui, altera o Código Penal, prevê punição com detenção para aqueles que se beneficiam compartilhando fake news. Então, vai apresentar o projeto de lei. Aí diz, caso o beneficiamento da pessoa com a proliferação de fake news seja comprovado, a lei prevê tantos anos de prisão. Veja que está apresentando para você essa notícia do projeto de lei, né? Depois ele diz assim, ó, observe, aqui nós temos a deputada, a autora do projeto, do ponto de vista dela, é apresentado, ela diz, é um desserviço à população e um atentado à segurança coletiva, um gesto de desumanidade e prejuízo frontal. A notícia falsa, além de afetar seriamente a vida das pessoas, pode também ajudar a reforçar um pensamento errôneo. Então, você vê aqui que está sendo apresentado o projeto, o ponto de vista da deputada, mas aqui, Isabela Otto, da revista Capricho, ela representa o corpo editorial da revista, quando ela diz assim, ó, em análise na Câmara dos Deputados, o texto está dando o que falar, e algumas pessoas, inclusive que trabalham com a política, estão dizendo que a APL é um complô e é tendenciosa. A pergunta é para quem? Para não cair em notícias falsas, confira o veículo que ela foi publicada, se ele é renomado. Por exemplo, duvide de sites poucos conhecidos e de conteúdos compartilhados em grupos de WhatsApp, principalmente textos copiados e colados que não têm links ou fontes. Então, minha gente, você vê o posicionamento do corpo editorial acerca do que foi apresentado acima, que é a penalidade, o projeto de lei que prevê pena para as fake news. Então, nós temos aqui, minha gente, um dissertativo argumentativo. Ele é predominantemente dissertativo argumentativo, porque ele vai se posicionar, ele vai apresentar o objeto em si, o assunto em si, melhor dizendo, e depois o corpo editorial se posiciona. Viu o que ela diz aqui? É importante, ela representa o corpo editorial, tá? Mas ela disse aqui, ó, é importante conferir, ver se tem alguma fonte, né? Veja se o site é confiável, tá certo? Ela lança aqui uma dúvida, ó, é um complô, esse projeto de lei é tendencioso, dizem alguns, ela diz aqui, né? Tá vendo? Tá dando o que falar. A pergunta é para quem? É tendencioso para quem? Então, coloca essa dúvida. Se coloca aqui, traz, né? O posicionamento do corpo editorial, né? Orienta, confira o veículo leitor, tá certo? Porque é um gênero, como eu já falei, jornalístico. Então, a gente diz que ele é dissertativo argumentativo, tá bom? Não é narrativo, não tem personagens. É descritivo narrativo, a gente tira também, não é descritivo. Você está vendo que tem um conteúdo aí, tem uma temática que são as fake news. Na verdade, a temática é o projeto de lei que penaliza quem dissemina fake news. É a temática, não é isso? Ele não vem instruindo aqui acerca de um assunto. Aí você diz, mas professora, que isso pode ter sido uma pegadinha para uns. No final, ele diz assim, confira sempre o veículo. Mas, minha gente, quando a gente vai classificar um gênero textual como um todo, a gente não observa uma palavra especificamente, a gente leva em conta o quê? O todo. Você viu que aqui ela apresentou a temática e ela, como aqui uma representante do corpo editorial, ela se posicionou, tá certo? A respeito daquele assunto. Então, o que é um texto argumentativo? Não é o que tem opinião, né? Não é o que tem posicionamento. Então, a gente tem aqui a apresentação do tema, a dissertação do assunto e o posicionamento. É um texto dissertativo argumentativo. O editorial, ele é predominante dissertativo argumentativo, tá certo? Muito bom isso aqui, preste atenção, por favor. Professora, eu quero saber, eu acho que no nosso canal, não lembro bem, porque às vezes eu gravo, geralmente quando eu gravo alguma aula para compartilhar aqui, é por necessidade realmente da isolada dos meus alunos.
para aprofundar alguma questão, né? E eu compartilho com os demais, obviamente. É um prazer também poder ajudar quem está interessado no assunto, né? Mas eu acho que já tem vídeo editorial aqui, ó, explicando o gênero. Se não tiver, eu sugiro que você... Eu já considerei na aula e vou considerar mais na minha sala, claro, obviamente. Mas eu sugiro a todos os que estão assistindo aqui, quem tiver interesse, né, em saber bem do gênero, em não ficar titubeando na hora de uma análise editorial, pesquise mais sobre o assunto, tá bom? Eu lembro sempre disso aos meus alunos. Nós, disto, né? Nós, o professor, ele é instigador de pesquisas, de análises, né? Ele apresenta o assunto, ele expõe a sua aula, ele vai ali orientando seu aluno, e o aluno ele tem que ser um investigador, um curioso de coisas boas, obviamente, né? Como eu sempre falo isso, ele tem que ter vontade de aprender, não é isso? É sempre a nossa orientação. Vamos lá para a questão 6. Bem, questão 6 é de Monteiro Lobato, texto. Aí veja a referência, fábulas. Você já sabe que isso aqui é uma fábula, né? São Paulo, Brasiliense, aí diz, a fábula é um gênero textual literário que possui uma forte carga moral. Veja que apresentação maravilhosa dessa questão. Ela está lembrando o que é a fábula. Ela está lembrando a você do gênero, tá certo? É uma questão maravilhosa. Você não pode dar o luxo de errar uma questão dessa. Sendo uma narrativa, o tipo, está lembrando a você do tipo, é uma narrativa fantasiosa que o afasta da realidade. Sobre isso, assinale, perdão, abaixo a alternativa incorreta sobre esse gênero textual. Está vendo aqui? Letras, né, maiúsculas, caixa alta, destaque, às vezes não vem assim. E você tem que prestar atenção se ele está querendo correto ou incorreto, aquele que é o incorreto, sobre esse gênero textual fábula. Eu não vou ler o texto, mas obviamente, ninguém vai responder sem ler, né? Não vou ler para ser mais dinâmica e falar mais a questão das questões do gênero em si, tá? Mas ele começa falando do cavalo e o burro seguiam juntos para a cidade. Porque se você não lê o texto, por favor, leia, tá certo? Leia-o e veja que ele traz aqui realmente uma moral, como o enunciado nos diz, né, do gênero, ó, bem feito, exclamou o papagaio. Quem mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso? Tome, gema dobrada agora, questão de ser egoísta, né? Tá certo? As fábulas sempre trazem essas temáticas. Não existe fábula sem um ensinamento, sem uma moral. A moral pode vir explícita no final do texto, moral, ou ela pode vir implícita, você compreender. Essa daqui você viu que no finalzinho ele fez um resumo, falou sobre a questão do egoísmo, então a gente quer errada. Vamos lá. A letra diz assim, a fábula é a narrativa breve. Está errado? Não, está certo. Se propõe ensinamento, isso ele falou no enunciado para você, você não pode errar. Porque ele diz que traz uma carga moral. Então, ele ensina alguma coisa, um princípio, tá certo? Vamos lá. Possui os animais como personagens, tá certo? Pode dizer, professora, mas não pode ser com objetos, não, não, com objeto é Apolo. Com humanos, isso aí é a gente pode dizer que isso é uma fábula moderna, mas aí quando o enunciado apresentar para você apenas fábula, você vai considerar como protagonistas animais, tá certo? Eles representam, eles fazem uma alegoria, então, né? Uma alegoria aos tipos humanos, tá certo? Possui entendimento rápido e fácil, sim. Qual é errado? É parábola? É sinônimo de parábola? Não, minha gente. Parábola é outro gênero textual, tá certo? Quem escreveu as mais lindas parábolas? Jesus. Na Bíblia tem parábolas maravilhosas de Cristo. Você quer ler as melhores parábolas? Pesquise na Bíblia, tem parábolas maravilhosas, especialmente nos evangelhos, tá certo? Não só Jesus fez parábola é um gênero textual narrativo em que se usa, né, vamos dizer, um objeto, né, uma certa ou uma pessoa, também trabalha com alegoria para representar algo maior. Por exemplo, como assim, professora? Leia a parábola em que Jesus falou da semente. Leia. Quando ele fala da semente e do solo. Ele fala do solo excelente, do solo ruim. Ele fala de tipos de sementes que são lançadas em solo. Só vai dar fruta a semente que é lançada no solo excelente, né? Então, o solo excelente seria o coração disposto a aceitar aquela semente de modo figurativo, obviamente estamos falando, né? Que é a mensagem do reino de Deus. Quem recebesse aquela mensagem disposto,
né? Aquela semente cresceria e daria, então, frutos. Por quê? Porque o coração é disposto para aprender. Então, você vê que a parábola tem, então, simbologias, né? A parábola é riquíssima. Você vê que ela tem até é difícil cair, nunca caiu, do meu conhecimento, pode até ter caído muitas para interpretação, né? Mas para a produção textual, por exemplo, não caiu. A parábola ela tem que ter, você tem que escolher algo que simbolize a temática que você vai tratar. Então, fábula já caiu muito em prova, tanto para a interpretação, como você está vendo aqui, como para a produção. Parábola já caiu muitas para interpretação. Produção já não está nessa mesma categoria, certo? Mas pesquise mais sobre parábola, tá? As parábolas de Cristo, as melhores, né? Claro, também, porque, obviamente, de Cristo tem que ser as melhores, né? São as mais inteligíveis, mas você pode pesquisar outras parábolas também, tá certo? E aí você vai vendo que é bem diferente da fábula no que concerne os personagens que a fábula traz como animais. O que é que tem em comum? A parábola é narrativa, tem isso em comum, e a parábola também ensina, mas a gente não pode dizer que é sinônimo. Sinônimo diz, quer dizer o quê? A mesma coisa. Eu posso dizer, então, que uma fábula é uma parábola? Se eu não quiser usar o nome fábula, eu vou usar parábola. Errado, tá certo? São diferentes perspectivas. Pertencem à mesma tipologia narrativa, elas têm a intenção de ensinar, né, eles, ambos os gêneros, nós estamos falando aqui, tanto a fábula como a parábola, né? Mas, em sua estrutura, há diferenças no que concerne aos personagens, por exemplo, né? E na parábola você vai ver símbolos, objetos, né? Que vão simbolizar pessoas, como a que a gente tem a parábola do filho pródigo, por exemplo, certo? Mas vamos para a próxima. Fica aí a dica também de estudo, de pesquisa, tá bom? Vamos para a próxima. A próxima diz aqui, questão 7. Experimente a nova e deliciosa barrinha de chocolate Azteca com mais de 70% de cacau e 0% de gordura saturada. A oração acima faz parte de que gênero? Minha gente, experimente a nova e deliciosa barrinha. Isso é o quê? Uma propaganda. Marcou isso? Marcou a letra B? Acertou. Tá certo? Notícia, ela tem o quê, quando, onde, porquê e como, né? Esporadicamente como. O quê, quem, onde, como, o porquê, o quando. Aqui nós temos brevemente a apresentação de um objeto que é a deliciosa barrinha de chocolate Azteca, tá certo? O editorial nós acabamos de considerar, o bilhete ele lembra muito a carta, mas ele é mais curtinho, obviamente, né? É apenas uma mensagem breve. E a declaração, ela tem um cunho mais formal. Declaro para os devidos fins que o aluno fulano de tal está matriculado em tal série. Declaração. Aí tem que ter data, né? Apresentação do que é que eu declaro, por que eu declaro, quem declara, assinatura de quem se responsabiliza pela declaração, né? Então, não é o caso aqui. Aqui nós temos um trecho de uma propaganda, tá certo? Vamos lá, vamos para a oitava. Olha o título, olha como inicia, pé de moleque. Ingrediente, tantas xícaras, modo de preparo, não é isso? Leve, olha a voz aqui, os verbos apareceram no imperativo. Leve os ingredientes ao fogo, mexendo sempre, até desgrudar da panela. Em seguida, despeje, olha o verbo mandando aqui, ó. Em mármore, espere esfriar, corte em pedaços, tá certo? Aí o enunciado diz assim: eu estou destacando aqui, enfatizando os verbos, dando a ordem, instruindo. As receitas culinárias são presentes, são gêneros textuais que instruem as pessoas a fazerem algo, seguindo um passo a passo. Esse gênero pertence ao que, minha gente? Ao injuntivo, tá certo? Quem marcou injuntivo, que nós já falamos agora há pouco, acertou, tá? O narrativo tem personagens, enredo, começo, meio e fim, descritivo descreve. Aqui nós temos a voz injuntiva. Qual a diferença do prescritivo? O prescritivo está mais para coagir, entende? Então, ele não vai ter essa instrução, ele vai ter faça isso, tá certo? Então, a gente tem a prescrição médica, por exemplo, né? Ele vai dizer, tome o remédio tantas e tantas horas. Tá vendo? Então, é um exemplo do texto prescritivo. Aqui nós temos um passo a passo, então nós temos o injuntivo, o texto instrucional. Alguns autores classificam o injuntivo como injuntivo instrucional e injuntivo prescritivo, tá?
mas alguns não. Alguns trazem tipologias distintas, como nessa questão. Você viu que a letra A, você viu que a letra A trouxe como alternativa, né? Prescritivo, como sendo uma tipologia à parte, e a letra D, injuntivo. Então, a gente tem que entender essa diferença que eu acabei de citar. O injuntivo, ele traz a instrução, ele traz a voz no imperativo, né? Mas você vê que tem um passo a passo, como o próprio enunciado disse, instrui a fazerem algo seguindo um passo a passo. O prescritivo, ele está mais para coagir, para mandar, entende? Para dizer, faça assim, assim, tal, de tanta e tanta hora, fazer. Ele está mais para a questão de orientar, mas não com esse passo a passo, entende? É mais uma questão, é próxima, porque, por isso que eu disse que alguns autores, eles preferem classificar o injuntivo como instrucional ou prescritivo, né? Então, pesquise também mais textos prescritivos. Fica aí a nossa dica. Vamos para a nona. Mas você viu aqui que o passo a passo está para o quê? Para a injunção, texto injuntivo, tá certo? Então, o manual de instrução, o manual de um jogo, de uma televisão, como utilizar um aparelho eletrônico, a gente vai ter o quê? Injuntivo, tá certo? Vamos lá. Questão 9. E veja que nós estamos falando de tipologia, né? Tipologia, tá certo? A esse gênero pertencem os textos injuntivos, tá certo? A esse tipo de gênero, perdão, pertence à tipologia injuntiva. Vamos para a nona. Os gêneros textuais englobam também alguns gêneros orais. Sim, porque existem os gêneros textuais oralizados. Inclusive, as lendas, né? Eu fiz uma pós-graduação em linguística aplicada ao ensino de língua portuguesa. E aí, ou a minha apresentação, né, para ganhar o certificado de especialista, foi falar de gêneros orais, e gêneros textuais orais. E eu falei, sabe do quê? Da lenda, do conto maravilhoso e da fábula, que eles foram primeiramente, né, oralizados. Depois eles foram transformados em os escritos que nós temos, né, gêneros textuais, propriamente ditos, certo? Mas os gêneros textuais, eles também podem ser orais. Por exemplo, o seminário, a palestra, o colóquio, a entrevista, eles são orais, certo? São considerados textos expositivos, observa o enunciado como está top, ó, que possui o intuito de expor alguma ideia. Das alternativas abaixo, o que não faz parte dos gêneros orais é a resenha, tá certo? Aí, se você falar assim, mas vamos supor que eu faça uma resenha acerca de um obra e valer, ele não passa a ser oral, mas ele está dentro dessa outra perspectiva que ela é primariamente oral. Por exemplo, você vai apresentar um seminário, você faz todo o esquema do seu trabalho, mas ele tem que ser apresentado para um grupo, é um seminário. A palestra, o colóquio, certo? São todas apresentações orais. A entrevista, uma entrevista de emprego. Não vai ficar só no papel. Eu escrevo uma pergunta, né? A pessoa, o contratante, aí lá o que vai ser apresentado também as respostas, enfim, não é assim, né? Você sabe que existem algumas perguntas que são de praxe, são aquelas costumeiras, mas o que vai predominar? O oral, a fala, tá certo? A apresentação, a fala, a exposição. E aí nós temos, então, o que não faz parte desse gênero oral é a resenha. O que é a resenha, minha gente? Nós temos a resenha argumentativa, a resenha crítica, né? E a descritiva, não é isso? Quando você é, vai descrever um filme, certo? Quando você vai descrever, vamos ver o da Barbie, que agora, né, está sendo bem comentado. Então, você descreveu ali o filme em si, as personagens, né? O que ele contemplou mais na questão das cores, a temática em si, você vai apresentar, então ali você tem uma resenha descritiva. Se você se posiciona a respeito daquilo, gostei, não gostei, por isso, apresenta, você tem uma resenha ali que é crítica, considerada resenha crítica. A resenha crítica não é necessariamente crítica porque é negativa, pode ser uma crítica positiva, ou pode ter também os dois lados, positivo e negativo. Gostei disso, não gostei por isso. Mas vale a pena assistir, sim ou não? Aí veja que é a resenha, tá? Em si. Tem texto em nosso canal, vídeo em nosso canal sobre resenha, se você ficou com dúvida, tá?
E, mais uma vez, eu aconselho, pesquise mais um exemplo de seminário, de palestra, de colóquio, tá certo? Dê uma olhadinha. Vamos para a última, a 10ª, e parabéns se você está acompanhando direitinho aqui, tá? Parabéns. Deixa eu ligar aqui só rapidinho, que eu acho que vai conectar aqui a bateria que eu esqueci, minha gente, só um pouquinho. Então, escutem aí, esqueci de tirar o som, mas enfim. Olhem, vamos lá. Observem aqui. Aqui nós temos a última questão, né, de hoje, que ela diz assim, ó, esse texto, deixa eu apresentar primeiro o texto a vocês. Olha, esse texto é aqui, A Cartomante, de Machado de Assis. A Cartomante. Observe. Aí ele diz, o conto é um tipo de gênero textual breve, ele também apresenta, veja que questão boa. Ó, escrita em prosa e formada apenas por uma história e um conflito. Aí ele diz, gênero textual, podemos afirmar que, sobre esse gênero textual, o que é que nós afirmamos? Minha gente, esse texto, ele tem, deixa eu ler aqui, o texto é grande, eu vou destacar só alguns aspectos, tá? Veja que ele diz aqui, ó, Hamlet observa a Horácio que há mais causas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a Bela Rita ao moço Camilo, que dava a Bela Rita, perdão, ao moço Camilo, na sexta-feira de novembro de mil de aí ele deu aqui 189, mas é 1890, né? Quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é o que fazia por outras palavras. Ria, ria. Os homens são assim, não acreditam em nada. Minha gente, até aí, você deve ter lido o texto todo, por favor. Não vá marcar nada sem ler o texto todo, tá certo? Mas você observa aqui que há personagens, não é isso? Você está vendo que tem fala de personagem, você está vendo que tem uma temática aqui, que é uma visita a uma cartomante, não é? Aí você tem aqui, ó, olha, observa os travessões, marcando a fala, tá vendo? Camilo pegou-lhe nas mãos, olhou para ela sério e fixo, jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a e disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Minha gente, o que é que nós temos aqui, então? Nós temos um enredo, nós temos um contexto, nós temos aqui, como o enunciado diz, ó, tá vendo? Um conflito, ele apresenta o conto. Então, nós observamos que ele é o quê? Narrativo, envolve enredo, personagens, tempo e espaço. Ah, professora, eu não identifiquei o tempo, eu não identifiquei o espaço. O espaço, minha gente, é o cenário, é onde acontece aqui a situação, tá certo? Você observa que aqui era um encontro, né? Ó, Hamlet observa Horácio, que observa, fala, né? Apresenta a ele, diz, argumenta que há mais causas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Aí você observa que ela está nesse contexto aqui falando de como foi a visita à cartomante, tá vendo? Camilo pegou-lhe nas mãos, jurou isso, depois repreendeu, etc. Onde é a casa? Aqui perto, na Rua da Velha Guarda. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Apresentação de cenário, tá vendo? Ou seja, aqui a gente tem o quê? O espaço, tá vendo? Tu crês nessas coisas? É coisas, é uma maneira arcaica de falar a palavra coisa, uma maneira antiga, né? Perguntou-lhe, tá vendo? Aí ela diz aqui, foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa, ou coisa, misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência, que é a intertextualidade, né? Fala de Hamlet de Shakespeare, certo? Aí eles aqui. Que mais? A prova é que agora ela estava tranquila e satisfeita, ainda tranquila com o Trema, antes da reforma ortográfica, né? De 2009, com a sua, vamos dizer assim, 2012, né, que ficou realmente instituído, a sua mudança definitiva, 2012. Então, a gente tem aqui, de fato, um conto. Ah, professora, por que a gente não mostra a letra A? Porque não é essencialmente descritivo, não marca a letra A, não é essencialmente descritivo, certo?
tem diálogos, mas ele não é essencialmente texto livre, não está descrevendo só uma personagem ou um lugar, é uma conversa a respeito de uma ida a uma cartomante. É um texto dissertativo, mas não é dissertativo, tem personagens, então não é apresentação só do assunto. Existem personagens aqui, uma conversa, fala. Opinativo não é um texto argumentativo. Aí você vai dizer, mas tem discurso, direto e indireto. Tem, tá certo? Mas ele não é opinativo, ele tem personagens, ele é narrativo. E veja que o enunciado já lhe deu uma dica muito boa, porque ele estava apresentando aqui o conto. A cartomante de Machado de Assis é um conto. Eles é um tipo de um gênero textual. O conto é um tipo de gênero textual breve. Na verdade, o conto é um gênero, mas ele diz que o conto é um tipo nos que diz respeito assim, pertence, né? Esse gênero pertence a essa tipologia, ele tem essa perspectiva, certo? Escrita em prosa, ou seja, não é em verso, apresenta parágrafos, né? Formado por uma história e um conflito. Aqui era a questão de ir ou não ir a cartomante. Ela diz que foi e a pessoa em si, né? Você vê que os personagens estão falando sobre a questão de vale a pena ou não, entende? Havia um preconceito em relação a este assunto que você que leu percebeu, obviamente, não é? É um texto expositivo e que o tema apresentado ao público não é um texto expositivo. Expositivo, eu só quero apresentar minha temática, eu não tenho personagens, tá certo? Aqui eu tenho o tema em si, né? Eu tenho, inclusive, ele é gerador do conflito, mas aqui não é predominantemente expositivo, né? Claro, o que predomina aqui, narrativa, envolve enredo, que é a história em si, né? Que está sendo tratada, personagens, tempo e espaço, tá certo? Minha gente, eu espero que tenha sido muito útil para vocês. Olha, eu não li esse texto todo, tá? Mais claro o décimo, mas eu quero, obviamente, vocês devem ler com atenção, observar as particularidades, tá certo? Eu fui direto à pergunta, como eu já expliquei. Mas, olhe, lembre-se de que o sucesso vem para quem estuda, né? Então, realmente capriche nos seus hábitos, capriche nos seus, vamos dizer assim, esse segundo semestre, né, que nós estamos iniciando, capriche na sua organização, pratique hábitos saudáveis, tenha hábitos saudáveis, melhor dizendo, né? Faça uma rotina, organize uma rotina de estudo salutar, né? De modo que você não fique sobrecarregado, mas você realmente contempla os editais que aos quais, né, estão relacionados aos concursos que você vai prestar, tá certo? E, se desejar, acompanhe aqui as nossas aulas, porque nós sempre temos, né, esse suporte aqui de aulas que sempre está relacionado a um assunto que eu estou trabalhando ou que já trabalhei na isolada, nas aulas presenciais. Então, é um complemento para os meus alunos, né? É sempre assim, quando eu posso, obviamente, eu não sou tão frequente nos vídeos, mas vou procurar trabalhar mais no segundo semestre, tá certo? Desse aspecto. Para também a gente, né, ter esse suporte como um apoio didático, tá certo? Um abraço, minha gente, até a próxima. Fiquem bem e até a próxima, tá certo?